Alongamento. Preciso fazer? E se sim, quando? Qual o melhor momento? Antes ou depois do treino? E existe uma melhor forma? Quanto tempo eu tenho que permanecer na posição? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto, trabalho como treinador há quase 20 anos e, cara, há muito tempo eu ouço essa pergunta. Inclusive, durante muito tempo eu vi uma mudança de paradigma em relação a esse questionamento. Será que eu preciso alongar? A gente vê no esporte, né, os atletas chegando para iniciar uma competição e começando a se deslocar, fazendo aquecimento, depois eles alongam, muitas vezes com ajuda um no outro e tal. Enfim, isso se tornou uma prática quase que comum, alongar antes do treino. Algumas academias, inclusive, têm professores que ficam específicos no local lá para poder alongar os alunos depois do treino. E aí, o que será que é melhor? Como a gente deve fazer? Essa é uma dúvida bastante comum e não vai ser simples, talvez eu não consiga em um vídeo abordar tudo que eu quero, mas vamos começar nesse daqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim. Se você tiver algum comentário, manda aqui também, que vai ser muito legal poder ouvir vocês. Mas a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: flexibilidade é diferente de alongamento. Por que eu quero trazer isso? Cara, flexibilidade é uma valência física. É uma valência física importante que compõe a aptidão física, e a gente sabe que você ter uma boa flexibilidade pode ser importante para que você consiga pegar um objeto no chão, amarre o seu sapato né, quando você estiver mais velho. Enfim, ter uma boa flexibilidade é importante. E talvez possa ser interessante para minimizar, né, lesões. Só que é diferente do alongamento. O alongamento é um tipo de exercício. É um tipo de exercício que supostamente ele é usado para melhorar a flexibilidade. E o alongamento ele tem benefícios, né? Não vou dizer que não tem. Existem muitas pessoas que gostam de alongar, existem grandes treinadores que defendem o alongamento para diversas práticas, mas pensando no contexto de academia, no contexto dos clientes que eu atendo, se o objetivo é treinar bem numa academia tal, você não tem obrigação de ficar alongando antes do treino. Até porque alongamento não é tudo igual. Existem vários tipos de alongamento. Existe o alongamento estático, que é normalmente aquele... Quando a gente fala em alongamento, todo mundo pensa nele, que é aquele de você ficar numa posição durante um tempo, né? Ou você sozinho tentando alcançar o seu pé, ou alguém levantando a sua perna, por exemplo. Isso são alongamentos estáticos, um sozinho e outro com auxílio. Existem alongamentos dinâmicos, em que a gente mobiliza o corpo, né? Exige de algumas maneiras, ficou bastante em evidência esse tipo de alongamento, fazer exercícios como Spider Lunge, como Baby Maker, né? Exercícios muito comuns dentro de modalidades esportivas e, sobretudo, né, com a chegada do CrossFit, eles ficaram muito fortes, né? No CrossFit é bastante comum fazer esse tipo de exercício. Já vou explicar por quê e quando você deve fazer, mas existe. E existem outros tipos de alongamento que a gente chama de pré-contração, que é um alongamento um pouco mais específico. Eu vejo mais fisioterapeutas usando, mas a gente dentro do treinamento também usa com o objetivo de ganho de arco de movimento, que é você pede para a pessoa fazer força contra a posição que você quer e depois você ganha arco de movimento. Então, existem vários tipos de alongamento. O alongamento estático é aquele que geralmente vem à nossa mente, é apenas um deles, existem muitos outros. E você não necessariamente precisa de alongamento para melhorar a sua flexibilidade. Alongamento é só uma das formas de melhorar a flexibilidade. Existem muitas outras. Então, se você fizer liberação miofascial, isso provavelmente vai fazer você ganhar arco de movimento numa determinada região. Se você ativar a musculatura, isso também vai fazer você ganhar arco de movimento. Então, você já reparou que, às vezes, na sua primeira série, sei lá, de um determinado exercício, você não consegue realizar ele com grande amplitude, mas à medida que você vai fazendo ele, vai aquecendo, já vai melhorando, né? Isso é um aquecimento específico, mas enfim, essa é uma forma de você ganhar arco de movimento. Você não precisa necessariamente alongar. Você fazer o próprio treino de força vai fazer você melhorar a sua flexibilidade, né? O próprio treino de força bem feito. Às vezes até as pessoas ficam na dúvida, mas pegar peso não vai me deixar encurtado. Só se você treinar errado, se você treinar certo, com grande amplitude e tal, você provavelmente vai ganhar arco de movimento. É isso que a gente tem visto na maior parte dos estudos, quando bem executados. Então, você não necessariamente precisa alongar para melhorar a flexibilidade, mas o alongamento é uma das maneiras que você tem para ganhar arco de movimento, para melhorar a sua flexibilidade. Só que lembra, você realizar bons movimentos, movimentos bem feitos, só isso já vai ser bom para você ganhar arco de movimento, para você melhorar a sua flexibilidade. Então, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que é, cara, eu não me preocupo tanto com uma determinada região. Um exemplo,
Eu não tenho uma boa flexibilidade no tornozelo, eu não tenho uma boa flexibilidade no posterior de coxa, não tenho uma boa flexibilidade no quadril. Tá, mas isso impacta negativamente no exercício ou no movimento que você precisa fazer? Né? Então, eu consigo agachar, eu consigo pegar um objeto no chão, num padrão, por exemplo, de hinge, né, de dobrança de quadril, tipo um deadlift? Consigo. Então, talvez eu não precise me preocupar tanto com isso. Então, eu olho muito mais para o movimento do que necessariamente para a flexibilidade de uma determinada região. Mas quando essa determinada região impacta negativamente no meu movimento, aí sim eu olho para ela diferente e falo, cara, preciso trabalhar isso. Então, o que é bastante comum e o que a gente vê ser bastante comum? Existem algumas áreas que frequentemente dão problema nas pessoas. Existem algumas áreas como o tornozelo. O tornozelo é uma região que, quando está rígida, faz com que você não consiga agachar tão bem, tenha dificuldade de realizar o movimento de agachamento. O posterior de coxa, quando o teu posterior de coxa é rígido, muitas vezes você não consegue ter uma boa amplitude no deadlift. O quadril encurtado pode dificultar você fazer um agachamento também, ou um deadlift. O ombro encurtado vai dificultar você fazer um desenvolvimento. Então, enfim, existem algumas áreas que a gente sabe que podem impactar negativamente determinados exercícios. Então, olhe para as duas coisas. Cara, primeiro o movimento. O movimento tá bom? Me preocupo menos porque eu sei que o próprio movimento já vai trabalhar aquela região e ele é o que interessa para mim. Então eu não estou falando de um exercício específico, eu estou falando de um movimento básico. Eu consigo pegar um objeto no alto, eu consigo pegar um objeto no chão, né? Então eu consigo empurrar para cima, eu consigo fazer um deadlift ou um agachamento. Eu não me preocupo tanto com nenhuma outra área. Mas existe algo que está dificultando eu realizar esse movimento? Por exemplo, uma restrição de arco de movimento no tornozelo, ou seja, uma perda de flexibilidade no tornozelo, faz com que você erre o agachamento, projetando o seu tronco à frente, curvando a coluna, limitando a amplitude, e isso eu não quero que aconteça. Então eu vou e trabalho o tornozelo para que isso não aconteça. Então como é que é a nossa maneira de pensar? Cara, primeiro, o movimento está bom? Eu não me preocupo. O movimento está ruim? Vamos descobrir por que ele está ruim. É por causa da falta de mobilidade e flexibilidade de uma determinada região? Vamos trabalhar para melhorar para o meu cliente se movimentar bem. Não é por causa de falta de mobilidade em uma determinada região, eu não preciso me preocupar com ela. Então eu não fico fazendo exercício de alongamento, nem nenhuma outra técnica, liberação, ativação, papapá, se não houver a necessidade. Eu só faço isso se houver a necessidade. A única coisa que é fixa em todos os nossos programas é aquecimento específico, que é, cara, vou começar meu treino, primeiro exercício é agachamento. Cara, eu não começo com a carga que eu tenho que começar. Eu agacho com 100 quilos. Não dá para eu começar agachando com 100 quilos. Eu faço um aquecimento progressivo de cargas e só isso já é suficiente para eu ir lubrificando as regiões, para eu ganhando o arco de movimento, para quando eu tiver com peso, eu estar bem para realizar aquele movimento. Então a minha preocupação é me movimentar bem. E eu vou fazer antes do treino tudo o que eu preciso para me movimentar bem. Então se eu detectar que existe uma necessidade, ou seja, eu fiz um teste, né? Olhei o movimento, vi que o movimento estava ruim, fiz um teste numa determinada região, um teste específico, e entendi que aquela região não está boa, eu vou trabalhar para melhorar. Vou fazer liberação, vou fazer ativação, vou fazer alongamento, vou fazer todas as estratégias que eu tenho, e para cada região às vezes eu uso uma estratégia diferente, para ganhar arco de movimento, para que meu cliente se movimente bem. Então é comum que no deadlift eu precise fazer algum tipo de preparação que envolva a extensibilidade do posterior de coxa, no agachamento do tornozelo e do quadril, e assim por diante. Mas o que guia é sempre o movimento. Então o que eu quero é garantir um arco de movimento articular que me permita realizar os movimentos de maneira adequada. No longo prazo isso é muito mais eficiente do que você simplesmente ficar alongando de forma aleatória. Então, repara que eu uso o alongamento ou qualquer outra técnica de ganho de arco de movimento antes do momento do treino para o exercício que eu vou usar. Então, eu ganho arco de movimento, uso no exercício, e isso fica muito mais tempo do que se simplesmente eu alongar. Se alonga agora, você ganha arco de movimento, mas em 10 minutos você perde. Você alonga agora ou faz qualquer outra técnica e trabalha a força em cima desse ganho, a tendência é que ele se permaneça por mais tempo e você tenha um ganho de flexibilidade em si. Então, como é que a gente trabalha, como é que é a nossa conclusão, né? Eu só faço exercícios de alongamento quando for necessário e após determinados testes. E não uso só alongamento, uso diversas técnicas. Só que eu tenho vários alunos, alunas, né, em especial mulheres acima de 40 anos, que se sentem muito bem alongando. Elas gostam, elas se sentem melhor para treinar, se sentem mais confiantes para treinar. E nesse caso é comum que eu faça exercícios de alongamento sim. Mas por quê? Porque ela se sente bem. Então, dentro da nossa maneira de pensar, lembra, eu sempre trabalho com objetivos, necessidades e preferências. Se a minha aluna tem uma preferência, ela se sente bem, ela se sente mais confiante para treinar fazendo, eu vou fazer e tá tudo bem. O meu medo, né, o que eu não deixo acontecer é que
qualquer outra coisa que não seja a parte principal do treino se torne tão grande que dificulte eu fazer o que eu tenho que fazer durante o treino. Então, assim, o meu medo é que eu já vi algumas pessoas, às vezes, fazendo uma preparação tão extensa, liberando, alongando, tal, mas ficar 30 minutos para se preparar para fazer um treino que dura, e aí só sobrou mais 10, 20, 30 minutos para fazer. Eu não deixo isso acontecer. Eu quero que o treino seja bem feito, eu uso a preparação para fazer um treino bem feito. Então, essa é a minha maneira de pensar, é assim que a gente faz. Não significa que outras maneiras estejam erradas, não estou criticando outras formas de trabalho. Existem muitas técnicas que priorizam o alongamento dentro das suas técnicas, mas eu estou falando o que eu faço com os meus alunos e como a gente prescreve treinos, pensando que a força é o principal. Essa é a nossa metodologia, isso é o que a gente faz dentro dos alunos de trainers aqui no nosso estúdio de treinamento personalizado, onde a gente atende um monte de gente que talvez vocês conheçam, Juliana Paz, Rodrigo Lombardi, Agatha Moreira, Tata Werneck. Então essa é a nossa maneira de pensar treinamento e aquilo que a gente aplica, tanto aqui no estúdio quanto no mundo online, por exemplo, né, nas nossas prescrições online com clientes reais, onde a gente pede para eles, cara, deixa eu ver como é que tá teu movimento. Você sente alguma dor no joelho? Você tem dificuldade de fazer? Filma ele e deixa eu dar uma olhada. Interessante, parece que é isso. Então vamos trabalhar em cima do que a gente detectou. Nunca de forma aleatória, ou pelo menos eu evito de forma aleatória. O alongamento para mim é um complemento e não a parte principal do programa. Então, pra gente, alongamento é feito quando é necessário ou quando o cliente se sente bem. Inclusive, é muito comum, considerando as clientes que eu atendo muitas mulheres de mais de 40 anos, que eu comece o treino alongando e mesmo sabendo que elas não necessariamente precisam, ou seja, não é porque o teste deu ruim, mas porque elas se sentem bem. E muitas vezes, nesse primeiro alongamento que eu faço, né, eu faço um alongamento com auxílio, é um momento que eu aproveito 3 a 5 minutinhos, rapidinho, só para saber como é que ela está se sentindo, se está tudo bem, se está com alguma dor, se eu posso fazer o que foi planejado para o treino de hoje ou se é melhor eu adaptar aquilo que eu tinha imaginado para o treino de hoje, né? De repente eu estou num momento em que é para pegar muito peso, estou na semana de pico do treinamento, e ela chega falando que teve um problema, tá com dor, tá X, tá Y, é melhor eu rever. Então eu uso esse momento, primeiro porque elas gostam, e segundo porque é uma maneira de eu me conectar ali rapidamente para entender como é que ela tá, fazer um screening inicial para a aula que vai começar. No Lunge Online eu não tenho essa possibilidade, né? Mas eu oriento os nossos clientes da melhor maneira possível, explicando para ele quais são as repercussões e sim, se ele se sente bem alongando, não tem nenhum problema. A gente tem vídeos com sequências de alongamento para o cliente que gosta. Eu tenho vídeos com sequências de alongamento para o quadril, sequências de alongamento para o tornozelo, sequências de alongamento para o posterior de coxa, sequências de alongamento para você antes do agachamento, sequências de alongamento antes do deadlift, né? Preparação para determinados movimentos principais. Mas tudo isso pensando que o objetivo é se movimentar bem. Esse é o nosso objetivo. Eu quero que o meu cliente fique bem, se movimente bem, e isso é que vai fazer ele ter resultado. Então essa é a nossa maneira de pensar e é assim que a gente tem aplicado treinamento aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha. Se você ainda ficou com alguma dúvida, manda pra mim. Eu tive até uma pergunta interessante, né, no post quando eu fiz sobre esse assunto, que a pessoa perguntou assim, Rafa, mas eu vejo em muitas academias o pessoal ficar alongando depois. Será que vale a pena alongar depois? Cara, é melhor, minimiza, né, lesão? Não, o exercício de alongamento sozinho não diminui o risco de lesão. Ele não vai fazer com que você tenha menos lesão, beleza? Inclusive, treino de força reduz mais o risco de lesão do que o próprio alongamento. Mas, de novo, você ter uma boa flexibilidade, isso pode ser interessante. Então, assim, eu não olho para o alongamento antes ou depois. Por que o pessoal faz depois em academia, às vezes, Rafa? Para dar aquela relaxada, para fazer como se fosse uma volta calma. Mas ele dificilmente vai te trazer um benefício adicional. Até porque se você treinar o seu posterior de coxa pesado, né, e for alongar ele depois, isso pode ser contraprodutivo, pode aumentar, né, as lesões que são geradas, as microlesões que são geradas nos tecidos musculares normais que tem que acontecer. Não é que você precise fazer isso, mas isso pode acontecer. É um tecido elástico, então não tem por que você ficar alongando muito pesado aquela região que você já treinou. E se você for alongar a outra região, por exemplo, treinei posterior de coxa, for alongar quadríceps, não tem nenhum problema. Durante muito tempo isso foi feito, mas também não vai te trazer nenhum grande benefício adicional. Então eu prefiro fazer só aquilo que é necessário, usar o tempo do meu cliente da melhor maneira possível, né? Fazendo quando ele precisa ou quando ele se sente muito bem e frequentemente antes do treino. De novo, essa é a nossa maneira de pensar. Isso não significa que eu e outras estejam completamente errados, mas isso é o que a gente faz embasado em muita literatura e aplicando na prática com dezenas, centenas, milhares de clientes, seja presencial ou no nosso modelo online. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo, curte ele, aproveita e curte ele, se inscreve aqui no canal para você receber, né, cada vez mais conteúdos como esse. E não esquece de enviar para os seus amigos, colegas, enfim, pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. E sim, deixe suas dúvidas, que elas vão nos ajudar a produzir cada vez mais. Beleza? Bom, acho que é isso, acho que eu não esqueci nada. Hoje eu estou sem time aqui, estou gravando sozinho, mas acho que é isso. Beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!